Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tópico de hoje vai ser sobre produtividade, algumas reflexões que eu tenho vindo a fazer, que eu tenho analisado bem como vai a minha rotina, as tarefas que eu tenho, o tempo que eu utilizo para as fazer. E é algo que tenho debatido internamente, não foi nenhuma resolução de ano novo, mas é que eu gostaria de colocar aqui e partilhar contigo e também saber a tua opinião em relação à produtividade e porque é que temos de fazer tudo ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, utilizar cada minuto do nosso dia para ser efetivamente produtivo e para alcançar aquilo que estamos à procura. Vou partilhar contigo que normalmente quando estou a fazer algumas tarefas mais aborrecidas, digamos assim, mais manuais, eu coloco sempre música, não tolero muito bem o tédio, embora seja importante. Então esteja a fazer qualquer coisa, seja a escrever e-mail, seja a escrever a crónica. Ultimamente tenho colocado aquelas músicas ambientes, tenho optado mais pelas músicas ambientes das crónicas de Nárnia, porque vai ser a minha próxima leitura que eu já tenho aqui. Estou a finalizar, só em termos de curiosidade, o monge que vendeu o Ferrari, que está mesmo aqui no final, vai ser finalizado ainda hoje. E mesmo na própria leitura eu até tenho dificuldade em ler sem ter música ou sem ter algum som ambiente. É algo que eu quero melhorar para não só para evitar estar a ouvir ou utilizar os fones constantemente, ou até mesmo estar a ouvir demasiada música ou demasiado alto durante muito tempo, é algo que tenho começado a implementar. Não é fácil estar 30 minutos apenas com o silêncio ou com o ressonado dos cães, que eu tenho aqui por acaso uma aqui comigo. Então tenho dificuldade nessa parte. E mesmo quando vamos passeá-las, o meu hábito normal seria colocar os fones também, colocar ou música, mas principalmente podcasts, que no final do dia depois eu iria, e normalmente esqueço tudo o que eu ouvi, ou seja, algumas ideias que eu tive na altura, como estou com elas, não consigo apontar, então meio que tenho vindo a perceber que acabo por não desfrutar do passeio com elas ou de aprender aquilo que me tinha proposto a fazer. Porque não estou focado numa coisa nem outra, não consigo anotar e depois existem certas coisas que acontecem no passeio que me distraem do podcast. Então acabei por refletir e pensei que tenho perdido muito tempo nesta dinâmica de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou mesmo quando vou à Mercadona, aqui em Espanha, coloco os fones, vou, volto e não interajo com ninguém, o que me assustou um pouco. Estou aqui numa vila pequena tem uma comunidade muito forte, onde as pessoas se conhecem praticamente todas. Eu estava meio. Eu já era assim em Portugal, tá? Quando saía à rua, metia os fones, era um pouco um bicho do mato para quem visse de fora, mas como gostava de estar na minha, de estar no meu canto, usava muito os fones como refúgio, digamos assim. Ao ter os fones, as pessoas evitam dizer-te alguma coisa porque vê que tu estás com os fones, possivelmente estás a ouvir, mesmo que não estejas, as pessoas inibem-se de dizer alguma coisa e tenho vindo para cá a deixar esse tipo de comportamento. Quando vou à rua, já vou sem os fones, sem o telemóvel, com o telemóvel guardado, para que, para que possa aos poucos começar a construir esse hábito e perder esse tipo de mania que eu tenho. E muitos destes comportamentos vêm de forma, não é natural a palavra certa, mas de uma certa influência que nós temos quando ou estamos nas redes sociais, quando estamos a ver vídeos no YouTube, que por não estarmos a produzir algo, por não estarmos a fazer algum tipo de tarefa, que estamos a ficar para trás, ou o facto de estarmos a ver ou ter algum tipo de comparação com alguém que está num estágio que nós queiramos estar também, que se não estamos a produzir o tempo inteiro, estamos a
a ficar para trás. Então não conseguimos nem desfrutar do nosso tempo livre, nem ou ficar com demasiada ansiedade, pressão para produzir no espaço de 18 horas, 17, 16, 18 horas que temos diariamente para o efeito, fora as horas de sono. Então acabamos por introduzir várias tarefas conjuntas. É uma dificuldade nossa de tentar filtrar, de tentar fazermos aquilo que dá certo para nós, aquilo que se ajusta a nós, e não simplesmente copiar alguém porque vimos fazer, ou muitas pessoas a fazer. Não implica que nós tínhamos de fazer o mesmo, mas o próprio facto de termos o receio de ficar de fora, não estarmos incluídos, de não irmos tão rápido contra a pessoa, meio que influencia as nossas ações, as nossas decisões. Isso pode custar-nos muitas coisas. Quando eu adotei esta, não é rotina, mas esta tendência, digamos assim, esta dinâmica era o que acontecia antigamente. Eu nasci na década de 90, então ainda bem que tenho essas referências de como era antigamente. Então tenho sentido essa necessidade e curiosamente, desde que adaptei ou que fiz marcha atrás, digamos assim, que tento evitar, pelo menos na rua, evitar usar os fones. Ainda hoje, dependendo da tarefa que é meio chata, tipo lavar a louça, eu ainda ponho. Depois de alguns dias deste desligar da parte dos fones, digamos, viver o presente, estar presente efetivamente naquilo que estou a fazer. Aconteceu uma coisa inusitada. Estava na paragem dos autocarros, iria para Málaga, e quando cheguei ao autocarro sentei-me num lugar vazio, estava vazio, e atrás de mim estava um senhor com mais experiência, digamos assim, na casa dos seus 70, 75, acredito eu, e ele começou a falar comigo do nada. Ele fez-me uma pergunta aliás, eu vivo aqui há cerca de um ano, então não sou nenhum expert ainda para dar direções, mas ele fez-me essa pergunta realmente. Qual era a zona onde nós estávamos e qual era a estação que eu tinha apanhado, porque ele não tinha bem a noção onde é que ele queria sair. Fomos conversando, perguntei se ele era daqui, para onde é que ele ia. Disse-lhe que, ok, não se preocupe, eu quando vir a sua paragem eu aviso. E depois eu reparei que ele ele estava sozinho. E depois tinha de levar ali tinha ali um objeto, uma caixa ainda bem grande, e ele depois disse-me que tinha acabado de comprar, isto foi início de janeiro, dia 1 ou dia 2, algo assim. Ele disse que tinha acabado de comprar uma réplica de um quadro do Picasso. Eu não me recordo o nome, mas ele disse-me o que tinha a caixa. Que eu estava preocupado se a caixa era pesada, se ele precisava de ajuda. Então ele disse, não, que o quadro é bem leve. Achei o facto interessante de ele ter, mesmo hoje em dia, ter confiado e ter aberto e ter dito isso. Eu podia ser outro tipo de pessoa e tentar roubar o quadro, mas achei interessante essa confiança que ele teve. Mesmo com o meu espanhol meio arranhado, ele conseguiu entender-me, e depois disso eu fiquei a pensar muitas das vezes que possa ter perdido histórias interessantes que outras pessoas têm para contar. Nós só precisamos de estar prontos para ouvir, sairmos da nossa bolha autoimposta quando nós colocamos os fones, por exemplo, quando estamos ao telemóvel, nós meio que abdicamos de conviver, de comunicar, de ouvir as outras pessoas, e às vezes elas só precisam de alguém, ou só nem precisam que exista muita conversa, mas que ouçam simplesmente. Não só as outras pessoas têm história para contar, como tu tens histórias para contar a outras pessoas, e irá chegar um momento que irás querer que outras pessoas ouçam. Esta situação fez-me ajustar mais a minha rotina para, se eu quiser aprender alguma coisa, neste momento
em termos de consumir conteúdo, aprender, eu tiro 2, 3 horas por dia e faço isso dentro do meu período de trabalho e evito estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo para aprender ou estar lá fora ou estar a conversar com a minha namorada e estar a fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Então tento ou estar mesmo com as cadelas e estar efetivamente com elas e não estar a ouvir música, a fazer outra coisa ou a mexer no telemóvel. Então dividir estas ações individualmente ajudou-me, pelo menos a mim, ajudou-me a fazer as coisas melhor, com outra intenção, e tenho sentido verdadeiramente os benefícios desta adaptação, digamos assim. Tal como outras pessoas têm histórias para contar, coisas para ensinar, eu acredito que tu também tens algo que consigas e que tenhas uma habilidade que possas ensinar a outras pessoas. Por isso mesmo, eu vou deixar um guia aqui abaixo, como poderás dar os teus primeiros passos, caso estejas interessado em rentabilizar aquilo que tu sabes, ao ensinar outras pessoas as tuas habilidades, a resolver algum tipo de problema. Vou deixar o guia aqui abaixo e por hoje da minha parte é tudo e até à próxima.